Já ouvimos várias histórias sobre extraterrestres, quer aqui no podcast, como na internet e em filmes. Este envolve 14 crianças numa escola no país de Gales. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é o Triângulo Galês das Bermudas. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou Sara Tapes. Olá, Sara, outra vez. Olá! Como é que tu estás a ser? De 14 crianças, eu não tinha percebido essa parte. Pois, é porque eu percebi que tu não tinhas percebido e depois também fica caladinho, nem um rato. Não, eu escolhi fazer isto contigo porque eu tenho muita curiosidade no Triângulo das Bermudas. Lá está, mas isso é um tema para outro episódio. Pronto, eu não sabia que era este, mas não faço ideia do que Este é o Triângulo das Bermudas galês, é lá de cima do país de Gales. Quero muito saber. Certeza? Olha, já está porrada ao microfone. Sim, bora lá então. Tem a ver com extraterrestres. Yay! Que eles falem assim também, de vez em quando. Eles falam assim todos. Não sabia. Não sabia. A ver nos filmes, eles falam inglês também. É isso que eu não percebo. Ora bem, como eu disse agora, este Triângulo das Bermudas não é aquele triângulozinho que nós conhecemos tão bem das histórias que desaparecem barcos no meio do oceano, que eu não sei onde é que fica já, não faço por ideia. Mas é outro episódio. Mas aqui houve um incidente de avistamentos de OVNIs em Boardhaven, e este incidente virou a luz do dia pela primeira vez no Newsround da BBC, um programa infantil de notícias e assuntos atuais. Progrediram no instante para o noticiário nacional e internacional. Por isso isto foi uma notícia que foi parar a todo lado. Ok, eu não vejo notícias. E na altura se houvesse a CMTV, também lá estavam os gajos da CMTV. Sim. E da TVI. Estava lá tudo. Tal, você viu um extraterrestre vivo e ele via ali a passear com os rinhos de compras, foi abastecer-se antes de ir embora lá para cima para o iceberg. Eles dizem CMV primeiro ou mostra primeiro? Não sei. Faço puta ideia como não vejo a CMTV. Aquilo é a TV da desgraça e o Jornal da Desgraça, por isso. Eu, para desgraça, já me basta ver ao espelho todos os dias de manhã. Que horror. Já me basta olhar para a minha vida. Também. Tem dias. Quando a história finalmente chegou às massas, foi apenas a ponta do iceberg de uma série de avistamentos e incidentes que engoliriam o país de Gales e outras partes do Reino Unido no final da década de 1970, por isso não foi assim há tanto tempo atrás. É mais de 40 anos, mas não foi assim há tanto tempo. Objetos brilhantes a aterrar nos campos, tanto no meio da noite, quanto em plena luz do dia. E só para teres a noção mais ou menos do que é que estava a acontecer. Sem mencionar vários relatos de figuras humanoides com vestes prateadas, e o que mais impressiona é sem rosto. Sem rosto? Eu não sei como é que eles respiravam, disse pelas nalgas, porque ele lá por cima não tinha um nariz, não tinham nada. Como é que eles respiravam? Não, isso era porque estava escuro e não conseguiram perceber. Taditos. Ou então bateram com trombas no chassi da nave quando bateram cá em baixo. Ficaram-se. Estás a ver aqueles cães, os pequenoás, que ficam com o focinho para dentro? Sim. Devem ter batido com o focinho quando eram pequeninos. Tadinhos. Agora, quase 5 décadas depois, o incidente ainda é um dos mais misteriosos já registados. Porquê é que eu escrevi registrados? Eu não sou brasileiro, cara. Não sei. Nossa, à frente, não faz mal. Assim como a enxurrada de avistamentos e teorias que se seguiram, as reivindicações de bases alienígenas subaquáticas e híbridos alienígenas humanos tornaram-se pontos de discussão. Assim como ao facto de que esses avistamentos continuaram até hoje. Muitos deles ocorreram num raio de 32 km de um do outro. Dentro deste raio residem várias bases militares. Um pormenor. Claro. Mas sim, este sítio ainda é um dos sítios melhores para ver OVNIs, é aqui nesta zona. Quer lá ir? Queres ir ao Triângulo das Bermudas? Não,
queria ver um OVNI. Mas depois um gajo não dá para ver se os alienígenas são giros ou não, não tem cara. Não, mas eu só quero ver de longe. E de costas, que é a parte que se vê melhor. Não. Hã? Estás a fazer contas de cabeça agora. Pronto, se tu dizes. Não, eu como costumo dizer, o meu melhor lado é de costas, por isso. Ok. É. Pessoal, querem me ver pelas costas. À medida que os registros ficaram disponíveis anos após o evento, parece que os militares têm mais interesse do que queriam fazer parecer ou transparecer para o público na altura. Claro. Há bocado falámos em 14 crianças e sim, houve um incidente numa escola. Chamado o Incidente OVNI da escola Boardhaven de 1977. Este é um dos muitos que chamariam a atenção dos pesquisadores de OVNIs e até do Ministério da Defesa. Os gajos andam lá, eles andem aí. No total, a 4 de fevereiro de 1977, 14 crianças relatam ter visto um OVNI aterrar em plena luz do dia num campo em frente à sua escola. 6 deles chegaram a afirmar ter visto uma figura humanoide com um traje prateado emergir da nave. Também foram notadas orelhas longas e estranhas. É o Shrek. Ou então é o Piccolo do Son Goku. Sim, meio estranhos que eles tinham as orelhas assim compridas e com anteninhas verdes. Se calhar é mais esse. Ou o Piccolo não, porque muita gente não sabe que o Piccolo era o coraçãozinho de Satã. Porque o Shrek ainda não existia nessa altura. Exatamente. E o Shrek não tem as orelhas longas. Quer dizer, tem, mas é para o lado, não é para cima. Assim. Era para cima? Não sei. Tinham longas, eles não especificam para que longo é que era. Se era longitudinal, se era... Tipo coelhinho. Coisa. Vai na volta. Era Páscoa e eles não sabiam. Também estavam em fevereiro, até a Páscoa era só mais 2 meses. Estamos quase. Eles vieram cá abaixo guardar os ovos no meio das florestas e dos arbustos para depois eclodir na altura da Páscoa e raptarem crianças para levarem para fazer experiências. Ai, que horror! Isso tinha de ser, não é? Então, ou em crianças ou adultos. É o primeiro que eles vissem. Anda cá. Que nós vamos te levar ali para a nave para te fazer umas experiências. Que coisa. Não posso dizer mais, porque isto é um programa de família. Sim, claro. Eles descreveram um objeto prateado em forma de charuto, só não estava a fumegar, que aterrou pouco depois da hora de almoço. Se fossem os professores eu percebia, porque depois da hora de almoço aquilo já davam com os copos em cima e podiam ver coisas assim estranhas. Charuto? De um charuto, exatamente. Os OVNIs não são normalmente assim. Não sei, eu nunca vi um OVNI. Não é aquelas coisinhas assim redondas depois com uma esfera. Bem, mas tu se fores a coisinha redonda visto por cima, se for visto de lado é um charuto. É verdade. Tá bom. Um pouco antes das crianças começarem as aulas da parte da tarde. Foi mais ou menos nessa altura, depois do almoço e antes das crianças começarem as aulas à tarde. Algumas testemunhas relatam uma luz verde alaranjada que ficava numa cúpula no topo da nave. Eles tinham janelinhas. Exatamente. Verde alaranjada, que é assim meio coisa. 2 horas depois, às 3h30, o objeto ainda lá estava. Não estavam a depositar os ovos. Finalmente levantou-se do chão e pairou no ar. Era do tamanho semelhante a um autocarro de 2 andares, segundo o que foi relatado. Depois de parar por vários minutos, desapareceu atrás das árvores e foi até ficar fora de vista. Ok. Se o pessoal estiver a ver no YouTube, estão agora a ver desenhos das crianças, de como é que eles viram o objeto que eles viram está a ser representado agora nas imagens do YouTube. Desenhos, estou a ter que tentar perceber. A gente já lá vai para explicar os desenhos. Mas são todos iguais? São todos iguais. Ou praticamente todos iguais. De 14 crianças diferentes. Uma professora da escola, que preferiu manter o anonimato, relatou que também tinha visto algo estranho naquele dia. Um objeto brilhante em formato oval, com uma leve cúpula, no campo onde as crianças disseram tê-lo visto. Também ouviu um zumbido distinto quando o objeto se ergueu acima das árvores. Ele estava a fazer zuc, zuc, zuc e foi-se embora. Mas há aquele som mesmo dos OVNIs. Pois, não sei se... Eu não vou imitar. Imita, tenta fazer. Não. Porquê? Mas vocês sabem o que é que eu estou a dizer. O que é que eu estou a tentar dizer. Agora as pessoas querem ouvir tu a fazer os sons dos OVNIs. Não, eu não consigo. Podias fazer a voz do ET.
E.T. Phone Home. Não? Eu só vi partes desse filme. Tiveste medo. Não me digas que tiveste medo do ET. Não. O ET foi lançado numa época em que eu não via filmes. Que não eras viva, diz lá. Podes dizer? Foi lançado quando? Não sei, agora não me apetece ir pesquisar. Pronto. Mas eu nunca fui muito ver filmes. Eu não tinha televisão. Não, estou a brincar. Eu nunca fui muito ver filmes. Então, por acaso, e toda a gente diz, Sara, pelo amor de Deus, tipo, ET é o melhor filme do mundo. Já vi melhores. Toda a gente chorou. Pronto, whatever. Opa, tem esse, eu também na altura que vi era um puto. Não levava aquilo para o sentimento que se calhar levaria hoje. Mas... Pronto. Ok. E vamos ser excomungados e vamos cancelar porque eu disse que o ET é... Eu estou sempre a ser cancelada porque eu nunca vejo nada, nunca sei de nada, portanto. Eu sei o que é que tu vês, mas eu não posso dizer porque já bastou o episódio dos lobisomens. Ok, passa à frente então. Sim, ela viu o Twilight, pessoas. Ora bem, continuando, outros relatos também escariam de pais que afirmaram que seus filhos tinham testemunhado algo estranho. De acordo com David L. Richards, por exemplo, pouco antes das 17, no dia do investimento, o investigador de OVNIs Randall Jones Pug, em nome de cão, receberia um relatório de uma senhora alegando que o seu filho e vários de seus amigos tinham testemunhado um OVNI no chão perto da escola. Oh yes. O menino em questão, chamado David Davis, se fosse uma moça era Double D's, foi entrevistado por Pug cerca de 1 hora depois. Ainda levou o investigador ao local onde tinha visto o estranho objeto. No entanto, quando chegaram ao local, o tempo chuvoso já tinha apagado quaisquer marcas que pudessem ter sido feitas. Estranho. Pug, no entanto, acreditou no relato do menino, observando o quão assustado ele ficou nas horas seguintes ao incidente. Além disso, vários de seus colegas de escola corroboraram a sua versão dos acontecimentos. Um deles, David George, chegou a afirmar que ter visto um ocupante da nave vestido de um traje prateado, aparentemente a olhar para o campo como se o estivesse a estudar. Este é ou talvez é um detalhe interessante, pois houve muitos avistamentos de aparentes extraterrestres em trajes prateados no ano anterior na Inglaterra e no país de Gales. Por isso não foi só o primeiro avistamento que viram o pessoal vestido com trajes prateados. Okay. Ou de folha de alumínio, que eles podem dar aí na rua. Isso, olha que caro. Isto levanta uma pergunta. Será que os visitantes da escola Boardhaven em fevereiro de 1977 seriam os mesmos que testemunharam muitos em 1976? Ano depois? Pois, não sei. Muitos dos avistamentos. Faltou ali dizer muitos dos avistamentos. Mas as pessoas perceberam. Yeah. No dia seguinte, e como já mencionei, as inspeções iniciais da área mostraram que a chuva tinha removido todas as marcas do solo. Curiosamente, porém, houve danos substanciais num poste telefónico. Ele estava dobrado num ângulo que ficava localizado... ficou dobrado num ângulo estranho e ficava localizado onde as crianças afirmavam ter visto o objeto pairar. Okay. Além de ter vindo cá para baixo, muitas vezes estragos, as pessoas ficaram sem telefones. Dada a quantidade de cobertura noticiosa que o incidente recebeu, incluindo jornais nacionais e programas de notícias televisivas, o diretor da escola, Ralph Llewellyn, deve ser assim que se diz, emitiu uma declaração pública sobre o incidente e afirmou que tinha falado com cada uma das crianças individualmente. E, em uma última análise, não desacreditava que elas tivessem visto algo que nunca tinham visto antes. E acrescentou que não acreditava que as crianças de tão tenra idade fossem inventar uma farsa tão sofisticada. Isto foi mesmo... anos? Não. Que idade é que elas tinham? Era... 14 crianças, não diz... É sim, minha filha às vezes diz que vê unicórnios e fadinhas, né? O que é que tu andas a dar à criança? No outro dia disse que estava a falar com Jesus. Olha, podia ser dar-lhe para pior. Portanto é assim, calma, Não me digas que né? meteste a criança a falar com o Álvaro. É que o Álvaro tinha um cosplay de Jesus. Sim, isso é o tema para outro dia. Isto não vale a pena meter no podcast.
Isso há registros disso? Há registros disso, eu tenho registros disso. Ok. Então depois a gente fala sobre isso. Eu tenho registros disso. E se lhe pedires a ele manda-te de boa vontade. Pronto, isso eu acho é como aquele Ai, como é que aquela fera que nós vimos, que também era um lobisomem, acho eu. Também eram as crianças que Do Gévaudan. Gévaudan. A besta do Gévaudan. Isso. Pronto, não é? Uma pessoa fica sempre naquela, são crianças, não é? Uhum. Pá, a cena é serem 14 crianças exatamente com a mesma história, exatamente com os mesmos, ou praticamente com os mesmos desenhos. Foram possuídos. Vai na volta. Após esta declaração, Ralph recusou quaisquer novas entrevistas com os mídia. A sua única declaração, porém, falou muito, não é? As crianças... O que estes... Desculpem. Rebobinar. O que as crianças testemunharam foi real. Nas semanas e meses seguintes ao incidente surgiram relatos de outros avistamentos e em breve os investigadores e os mídias refeririam-se àquela área como Broadhaven Triangle. Lá está. O Triângulo das Bermudas galês. Que é triângulo? É por causa da área onde foi visto. Eu por acaso não sei se tinha essa imagem ali no YouTube. Mas Ou seja, penso que sim. os pontinhos onde eles são vistos fazem um triângulo. Exatamente. Por isso é que se chama triângulo. Pá, eu não sei se a imagem aparece ali, mas eu vou pôr aqui um bocadinho na câmera para o pessoal ver. Não. Só para verem o triângulo. Pronto. Se não era cubo, né? Assim, exatamente. O pessoal quiser ver no YouTube, eu estou a mostrar agora a imagem que eu estou a falar, porque eu não me lembro se meti ali na televisãozinha em cima de nós. Na herdade Rippleston, a família Coombs teve vários encontros com OVNIs, além de avistamentos regulares de estranhas naves brilhantes. Eles notaram que as suas contas de eletricidade aumentavam sem motivo aparente. Eia, com caraças. Os gajos estavam a roubar eletricidade às pessoas. Na lata. O seu aparelho TV queimava regularmente, assim como as baterias do carro da família. Numa ocasião chegaram a afirmar que uma manada inteira de vacas era transportada de um campo para o outro. Isso é super a filme, não é? Então não é? Eles vêm a raptar vacas. Não é? Há até aquelas coisinhas, aqueles desenhos que é a vaca tipo a subir para o OVNI. Mas é por causa destes relatos. Não sabia, desculpa. Yes it is. Em abril de 1977, porém, 2 meses após o avistamento da escola, aconteceu o pior de todos os incidentes. Enquanto assistiam a um filme em casa, numa hora mais tardia da noite, uma figura alta num traje espacial apareceu na janela. O seu rosto parecia estar em branco, como se não tivesse face. Um polícia que apareceu na casa dos Coombs afirmou que mais tarde que eles eram a família mais assustada que ele já tinha visto. Olha, não. Eu acho que me dava a travadinha. Eu borrava-me todo na altura. E eu sou cético. E eu estou no segundo andar. Olha, eu tipo do nada. Estou no segundo andar. Eu estou no primeiro, mas estás ali a olhar para a janela e era de um gajo. Sim. Hello! Quando eu estou a gravar na sala, eu estou sabes, né? O pessoal do podcast, que já ouviu os meus podcasts antigos, né? Quando eu apareço. Eu digo sempre que estou aqui, que estava com uma janela. Olha, eu do tipo do nada estar a ver televisão e de repente... Ou o teu vizinho de baixo vir com uma cabeça de um manequim a meter-te ali só para te assustar. Não. Eu assustava mesmo. Que horror. Mas isso tinha que ficar filmado. Não. Ia ser o ponto alto do episódio. Que horror. Já foi da outra vez o ponto alto, foi ter o prédio supostamente a arder. Mas sendo assim... Não foi feito, pessoal. Quem quiser ver é o da boca da rapariga da boca cortada. Exatamente. Mas está tudo ok. É isso. Continuando, na verdade, de certa forma, muitas das experiências da família Coombs refletem as da atividade do rancho Skinwalker. Por exemplo, em várias ocasiões, a senhora Coombs estava a levar os filhos no carro quando estranhas esferas brilhantes, do tamanho de bolas de futebol, os seguiam até chegarem a casa. No céu, a seguir o carro? Yes. Ok.
Ok. Talvez ainda mais estranho fossem os acontecimentos bizarros com o gado da família. Uma noite o Sr. Coombs descobriu que a sua manada, que eram mais de 150 vacas, tinha de alguma forma sido transportada do seu campo habitual para outro cerca de 1 km de distância. Por mais que tentasse, não conseguia descobrir quem o tinha feito ou como tinham conseguido. Poxa. Além do mais, esta mudança deveria ter sido realizada e conduzida numa questão de minutos, pois Combs foi dar uma olhadela à sua manada por volta das 22 horas e repor o alimento. Ele ficou lá até um pouco depois da meia-noite, quando decidiu fazer a curta viagem de 1 minuto até à casa principal para fazer uma xícara de chá. No entanto, quase imediatamente após chegar, o seu telefone tocou. Ao atender, ele foi confrontado com a voz preocupada de seu vizinho a perguntar por que raio a manada de Combs estava no seu campo. Ele fez a viagem até ao campo do seu vizinho e ficou estupefacto ao ver a manada no campo exatamente como o vizinho lhe tinha dito. Coitadinho. Moral da história: não ides fazer uma sábana de chá quando estás a tomar conta das vacas. O homem deve ser, com caraça. Vou ter que agora voltar para ali. Lá está, 150 vacas. Como é que ele trouxe aquele bicho todo? À noite. Oh yes. Coitadinho, tenho pena. É, não é? Outro incidente semelhante ocorreu várias semanas depois, a 15 de abril. Na manhã em questão, pouco antes das 6 horas da manhã, Coombs e seu filho Clinton certificaram-se de que 16 novilhos estavam trancados em segurança no seu curral antes de continuarem a alimentar o resto do gado. Enquanto Clinton continuava a alimentação, o Sr. Coombs preparava as unidades de ordenha para retirar o leite das vacas. Quando ele voltou aos currais onde os novilhos tinham sido guardados, poucos minutos antes, ele encontrou-os completamente vazios. Eram vacas que viam o Prison Break. Nunca vi Prison Break. Portanto, não percebi piada. Senhoras, a Sara mais cedo ou mais tarde vai sair como CEO daqui do podcast, porque ela não vê nada. Nadinha, senhores. Desculpem. Mas era a série favorita da minha mãe, portanto aposto que... Pronto, era a série ou era os atores? O ator talvez, mas ele pronto, depois veio ao público dizer que era homossexual e ela ficou muito triste. Pois. Perdeu as esperanças todas. Ficava com o Dominic. Mais uma vez, continuando e deixando de falar do Wentworth Miller, mais uma vez eles foram descobertos, neste caso os novilhos, num campo a cerca de 800 metros de distância, sem nenhuma explicação de como tinham lá chegado. Aliás, mais ou menos na mesma época, a Sra. Coombs notou um objeto prateado em forma de disco a pairar no céu a uma curta distância da herdade da família, a aproximadamente 1 metro do Sol. 1 metro? Yes. Isso é Dava assim um rasteirinho como os crocodilos. Yeah. Okay. Ela permaneceria lá por vários minutos antes de disparar repentinamente para longe. Curiosamente ou não, foi na direção do mar. Do mar? Porquê? Não sei. Ok. Deviam estar com os calores. Eles examinaram a área onde o objeto foi avistado, pouco tempo depois, e descobriram uma marca circular de queimadura que era evidente no chão. Ainda mais interessante, nenhum gado se aproximava daquela área específica do campo após o incidente. Pois, já estavam traumatizados, coitadinhos. Ditos. A traumatizar vacas desde 1977. Quase parecia um slogan. Mais ou menos na mesma época, a proprietária do Havenfort Hotel, Rosa Granville, relatou outra ocorrência bizarra. Acordada de seu sono por volta das 2h30 da manhã, que é sempre uma bela hora, e ela acordou porquê? Porque viu uma luz forte do lado de fora do hotel. E ela espreitou pela janela. Tipo, caraças, porque é que estás com os holofotes ligados? Estúpido. Ela mal conseguia acreditar no que via. Um objeto estranho, como um disco invertido, tinha aterrado num campo em frente ao hotel. Além disso, ela podia ver um par de figuras humanoides sem rosto próximas da nave. Rosa Granville, inclusive, sentia um calor intenso que vinha do objeto e se infiltrava das janelas como o calor que sentimos do sol.
Ai, meu Deus. Aliás, Grenville tinha experienciado outro avistamento de OVNI apenas alguns dias antes com o seu marido, enquanto estava no estacionamento de um hotel com vários outros hóspedes. Neste caso, eles estavam no hotel com outros hóspedes, quando testemunharam várias luzes amarelas brilhantes a moverem-se no céu. Sério? Yes. Ou seja, isto é bem gente a falar sobre isto, não é? Tipo, E avistamentos é e luzes brilhantes e pessoas sem rosto. É bem parecido, não é? E, exato, e o sem rosto, isso é que me está a fazer impressão. Eu nunca ouvi falar de extraterrestres sem rosto. Aqueles pelos vistos deviam ser de outra espécie. Que medo, que medo. Faz-me lembrar aquela lenda que tu falaste. The Slenderman. Yeah. Se calhar, é isso que eu ia dizer, se calhar vai na volta. Depois o gajo trocou o fato prateado para um fatinho de gravata para ficar ali todo pipi. A tentar caçar as moças no meio da floresta. Já não era vacas, eram moças. Eu vou-me calar porque isto, a partir deste ponto para a frente, só vai sair merda. Continuando, o marido de Grenville, Hayden, descrevia as luzes como observar um comboio no céu. Sim, filhinha pirilau, estás a ver? Como costuma dizer. As luzes acabaram por desaparecer devido à distância que percorreram. A Rosa também veria essas luzes estranhas novamente vários dias após o segundo avistamento. Desta vez permaneceram visíveis durante cerca de 45 minutos e moveram-se para a frente e para trás no céu. Para fazer tipo a dançar. Não, mas normalmente é isso que acontece, né? Tipo, andam feitos parvos de um lado para o outro. Quem inventaram a fazer scanos? Ok. Grenville ficou tão transtornada com o incidente que começou a escrever ao deputado Nicholas Edwards a exigir uma explicação. Por sua vez, Edwards entrou em contacto com o Ministério da Defesa. Pois. E isto levou a uma séria investigação secreta. Ah, claro. Pois é. Embora o acidente, ou o incidente, não o incidente, porque a nave não se despedaçou cá em baixo. Não. O incidente tenha tido muita atenção na altura, o Ministério da Defesa concluiu, de facto, investigadores muito sérios, ou investigações, e senhor, estás bonito, estás. Eu vou dizer outra vez, porque as pessoas não perceberam um cu daquilo que eu disse. Embora o incidente tenha tido muita atenção na altura, o Ministério da Defesa concluiu, de facto, investigações muito sérias sobre o assunto. Vou falar assim o resto. Vou falar assim o resto do podcast. O que é que tu dizes? Ruben Teles, em direto na CNN. À medida que os arquivos ficaram disponíveis para o público, com o passar dos anos, parece que o Ministério da Defesa manteve em segredo qualquer informação sobre um caso de tão grande visibilidade. E já chega porque isto cansa bem. Eu estava a tentar fazer. Estás a fazer um nó para ti por causa. Olha. Nossa, não, gente, eu estou bem. Das pastas talas. Não posso dizer isto em podcast, pois é, peço desculpa, isto é mentira, senhores. Ela bate-me a mim primeiro do que eu ela. Não, ele é mau para mim. As pessoas mandam isto para a polícia, querem ver como é que é. Não mandam. Não digo nada. Essa primeira. Continuando, um membro do exército foi realmente visitar a Rose Grenville após ela ter enviado a carta a Edwards. De acordo com Rose, ela afirmou mais tarde que os militares aconselharam que era melhor não dizer nada sobre o incidente, porque será? Claro. E sabes qual é que foi a razão? Não alarmar o público em geral. Que ficavam todos doidos e a gritar: ai, extraterrestres vêm aqui para me roubar. Não, isso é verdade, né? Isso sim, para todos os efeitos, sim, mas há sempre aquele tom de cover-up. Concordo, exatamente. Nos bastidores, porém, o Ministério da Defesa concluiu investigações, ou conduzia investigações extensas, mas muito discretas. Essas investigações eram apenas para militares. Mesmo os políticos não estavam a par das suas descobertas. O que isto talvez sugira, mais do que qualquer outra coisa, é que as naves avistadas afinal não eram apenas experiências militares. Havia muita gente que podia pensar que aquilo eram experiências que os militares estivessem a fazer com
com aeronaves, whatever. Estamos em 1900, não é? 1967. Pronto, portanto... Mas lá está, com tanta investigação e tanto segredo, as pessoas começaram a pensar, bem, isto se calhar não são os militares que andam aqui a mandar coisas para o ar. Mas também não estou a ver um avião na altura militar a estar a pairar durante o tempo a 1 metro do solo. Né? Nem na altura conseguiam ter, supostamente aí diz que também andam de um lado para o outro, não é? Uhum. Na altura não havia aviões que fizessem isso. Hoje em dia com os drones... Sim, mas são drones, não tens drones pilotados por pessoas que façam isso. E especialmente à velocidade que essas luzes o fazem, qualquer pessoa não sofreria com as forças G. Não, e nessa altura, com o tamanho, ela diz que é o tamanho de uma bola de futebol, não é? Isso eram as luzes. Pronto, mas não é? Não. Acho que, quer dizer, não sei, se calhar estou a dizer uma grande bacurada, mas nessa altura acho que não havia tanta máquina assim Pois. dessas. Opa, sim, mas também de uma bola de futebol acredito que pudessem ser drones, por exemplo. Em 1900? Não sei. Sabes lá há quanto tempo é que os aliens não aí? Não, é assim. Não sei se vocês acreditam nos egípcios, que tinham. Eu acredito que eles já tivessem acesso à eletricidade e tudo mais. Portanto, quem diz que estas coisas também não possam ser. Quem diz que os egípcios não eram os antigos Atlantas? Também. Quem diz? Quem diz? Eu não digo porque eu não percebo um cu do assunto. Olha, pode ser uma das nossas. Há a dica da Sara, não é? Ainda estou à espera que isso aconteça. As pessoas estão fartas de ouvir isso. Da Sara. Então, agora vai ser o quem diz. Quem diz? Quem diz? Olha que isso é pior. Pior do que a dica da Sara? Hoje ainda não dei nenhuma dica. O quem diz é pior, porque a gente pode divagar bué. Já a gente está a ler textos diretamente do que fazemos e divagamos bué. Imagina, quem diz? Quem diz sou eu. Mas tem que ser com essa voz. Porquê que tu queres que eu fale com esta voz? Quem diz? Pois as pessoas já não ouvem o podcast. Assim, se eu fizer essa voz, pior ainda. Ai, céus. Mas que eu vou começar assim. Algumas pessoas também pareceram fazer confissões aleatórias de que estavam por trás dos avistamentos, alegando que eram uma farsa. Olha, pode ser também. Não gosto da voz. Estarem a tentar... Não gostas da voz? Aquela que eu fiz, não. Ok, desculpa então. Muda lá a voz. Pronto. Sim, lá está, né? Mas sim, podiam estar a alegar que era uma farsa. Eu, para mim, né? A primeira coisa que me dissessem... A pessoa não acredita logo, né? Não é lógico. Sei, eu não acredito logo. Tenho que te aparecer à frente como eu. Para falar mal e porcamente. Mas a gente estamos a falar de fantasmas e não sei o que. Estás sempre a olhar para lá, a ver se não vês nenhum. Não, mas eu isso acredito mais do que... Não é que eu não acredito em extraterrestres. Mas... Confissões da Sara. Mais uma técnica. Mas acredito que os espíritos e isso tudo estejam mais presentes que os extraterrestres. Pronto, é isto. E se os espíritos forem extraterrestres? Para! Acabam por ser, não é? Mas já não estão na Terra. São extraterráqueos. Não pertencem aqui. Estou a brincar, vocês pertencem todos aqui. Agora que ia o quadro lá atrás da flor, queria ver como é que era. Está tudo bem. Ok, podes continuar. Por sua vez, porém, os alunos que testemunharam o vestimento de Broadhaven School mantiveram-se fiéis à história original. E mais, houve mais avistamentos na escola primária de Broadhaven a menos de 2 semanas depois do acontecimento. Mais? Yes. Justamente quando o interesse pelo fenómeno parecia estar a diminuir, outro incidente ocorreu durante o dia 17 de fevereiro. Naquele dia, que devia ter tido um ponto final, mas não teve. Naquele dia, vários avistamentos foram relatados de um objeto quase idêntico e ao que foi descrito por cima da escola. Os aliens estavam a ver as criancinhas outra vez. O primeiro foi relatado por um dos professores durante a manhã, por volta das 10h30. Embora a professora desejasse permanecer anónima, ela concordou em assinar uma declaração sobre as informações que posteriormente forneceu aos autores do livro Defy the Enigma, que foi lançado em 1979.
Ela afirmou que o objeto que viu tinha formato oval, com uma ligeira cúpula, e que parecia ter um exterior em metal brilhante, que parecia conter vincos. Parecia que tinha sido feito naquelas máquinas de vincar o metal, estás a ver? Vincos e tudo. Pouco antes do objeto desaparecer atrás das árvores próximas, ela também notou um zumbido que ela presumiu vir da nave. Voltámos a falar no zumbido. Curiosamente ou não, assim como o estado do tempo no dia do avistamento, nesse dia também estava a chover torrencialmente. Os aliens trazem chuva. Por isso é que em Portugal nesta altura está a chover como o caraças. O quê? Estás a dizer que há aliens aqui? Não sei. Não, mas é estranho, porque tanto nos dois avistamentos estava a chover. Mas foi só por cima da escola. Porque nos outros avistamentos ninguém falou no estado do tempo. Calhar, pronto, teorias da Sara. Se calhar, os gases que os ovnis libertam, em contacto com as nuvens, aquilo... As naves libertam gases. Tipo, imagina, os nossos carros, as nossas motas, os aviões, todos eles libertam, não é? Coisas que poluem o nosso ambiente. Sim. Agora já alguns carros já não poluem, mas pronto. Mas essas naves, como não são de cá, podiam expelir algo que fizesse chover. Com o nosso environment fizesse chover. Começasse a pingar. Why not? Why not? Antes as naves do que os aliens estarem a libertar gases, não é? Eu estou num sítio mau, eu devia estar nessas investigações. Era para fazer as teorias da Sara, mesmo a 100%. Temos que fazer tipo teorias da Sara. Sabes, as pessoas iam ouvir mais isso do que o podcast em si. Nada, é só dizer era tipo programa da manhã como o Gosha. As manhãs com a Sara. Olha. Mais tarde naquele dia, duas empregadas de mesa alegaram ter visto um objeto aterrar na área da escola. Além do mais, uma das senhoras afirmou ter visto uma figura a entrar no objeto momentos antes de subir no ar e desaparecer em grande velocidade. Uau, ok. Viu alguém entrar? Pronto. Estranho. Cerca de um mês depois, na noite de 13 de março, Steve Taylor, de 13 anos, experienciou outro avistamento de uma estranha nave em forma de disco, quando relatou que um estranho objeto laranja brilhante passou por cima da cabeça. Quando foi ver onde o objeto tinha ido, viu um grande objeto em formato de cúpula num campo próximo. Ele foi atrás. Foi atrás. Era um gajo assim, corajoso, 13 anos. A mim ninguém me mete medo. O que mais preocupou o menino foi um ser alto, vestido com um fato de uma única peça brilhante que se aproximava dele. Agora completamente aterrorizado, Taylor preparou-se para atacar a figura cerrando o punho para lhe enviar um banano. Sabes o que é um banano? Sabes o que é um murro nos trombas? Calma, em que momento é que uma criança de 13 anos... Era aquelas pessoas do campo que não têm medo de nada. Pelo amor de Deus. No entanto, para sua surpresa, a figura desapareceu sem deixar rastro. Ele acobardou-se todo. Claro. E desatou a correr para casa e contou imediatamente à família o que tinha acontecido. Ok, essa parte foi estranha, mas ok, continua. Em 2017, no 40º, acho que está bem dito, no 40º aniversário do incidente. Calma, 2017? Sim. Olha, foi quando a Megs nasceu. Então, fez 40 anos do incidente. Pois, pulso. Sim, e o que é que aconteceu? Foi oficialmente assinado como um evento que envolveu várias das testemunhas, bem como alguns dos investigadores do caso. O que talvez seja interessante é que muitos dos comentários em defesa da autenticidade do avistamento foram muito semelhantes a outros incidentes, como o encontro da escola Ariel em 1994,
Por exemplo, um dos organizadores, Emlyn Williams, disse à BBC, e passo a citar: "Uma criança pode mentir, mas uma turma inteira?" Sim. Mesmo assim. Ele continuou a dizer que durante todo o tempo que passou desde o incidente, pelo menos alguém poderia ter aparecido para dizer que inventou tudo. No entanto, cada testemunha permaneceu fiel à sua versão dos acontecimentos. E mais, muitos fizeram isso à custa de serem ridicularizados e intimidados. Pois. Uma das testemunhas, David Davis, o tal Double D's, até descreveu que o seu tempo na escola secundária que tinha sido como uma miséria. Ele disse também que, embora o incidente em si tenha terminado em questão de segundos, está gravado na minha memória como uma fotografia. Isto foi uma citação do que ele disse. Ok. Ou seja, depois de 40 anos... Ainda tem aquilo gravado na mente. E continua com a mesma versão. Exatamente. E mesmo sendo gozado e sendo... Nunca alterou aquilo. Ok. Ou seja, isto para todos os efeitos, o que eles viram traumatizou-os. Ficou marcado. Sim, claro. Ainda por cima na adolescência, né? Não, pré-adolescência. Se era escola primária. Então, sim, nem é pré-adolescência, mas... Eram crianças. Exato, o que é que tu te lembras dessa altura? Escola primária, 5, 6 anos. 5 já estou a falar muito pessoal que entra aos 5 anos, mas 6, 7, 8 anos. Também foi interessante a corroboração de alegações da investigação secreta por parte do governo do Reino Unido. Segundo a investigação de Neil Spring, que discursou no evento, as autoridades estavam tão preocupadas com a atividade incomum e relatos de objetos estranhos que pediram à polícia militar que realizasse uma investigação discreta, como já tínhamos falado. Sim. Ele escreveu no seu livro The Watchers que tinha a impressão de que alguns dos habitantes locais sabiam muito mais sobre as misteriosas ocorrências de 1977 do que estão dispostos a revelar. Claro, se traumatizou, a pessoa não quer estar a voltar a falar sobre isso. Ou traumatizou ou foram intimidados pelo exército. Ok. Sim, isso também é muito possível. Várias explicações adicionais foram oferecidas para os avistamentos, com o passar dos anos, bem como uma aparente confissão de uma farsa. Estes variam desde um local que construiu um traje prateado de astronauta e andou a vaguear pela área até um membro do exército dos Estados Unidos da América, ou neste caso ele era um membro dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos, a alegar que a pessoa prateada, sim, era um militar desse país e vestido com um uniforme à prova de fogo. Aqueles uniformes que os bombeiros têm, todos prateados, para os proteger quando têm aqueles incêndios bem graves. Pois, se a luz que disseram lá em cima era um calor tão grande, faz sentido eles terem essa vestimenta. Pois, a luz que provinha da nave, né? Como a outra senhora disse que sentia através das janelas. Além disso, os OVNIs eram, na verdade, jatos. Foi mais uma das coisas que disseram sobre as naves, digamos assim. Alguns até alegaram que o que as crianças testemunharam não foi um OVNI pousado, mas um veículo agrícola estacionado. Ok. Em resposta às afirmações de que as crianças tinham confundido um veículo agrícola com um OVNI, em forma de charuto, David Davis afirma que muitas das crianças que frequentavam a escola no momento do avistamento eram de origem agrícolas. Claro. O que significa que eram perfeitamente capazes de identificar esses equipamentos. Sim, ou seja, eles estavam habituados a ver isso no seu dia-a-dia. Claro. Portanto, era muito... Eles sabiam que era um trator. O seu pai tinha um trator para andar assim. Ou seja, né? Olha ali um OVNI, ou uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Era só outro. Se fosse um modelo, era outro. Escala-te que o meu pai está a passear. Só se fosse um modelo que tinha acabado de sair. Muito estranho. E que tinha uma molzinha laranja e amarelada por cima. Se calhar era da polícia. Era um empilhador. Os empilhadores têm aqueles pirilampos lá em cima. Com laranja. Pronto. Está explicado. Tá. Acabou o podcast. Já tudo. Até amanhã. Além do mais, muitos também estavam familiarizados com quase todas as aeronaves da RAF, que é a Royal Aircraft, que passeavam nos céus devido à regularidade que as viam. Por isso,
aeronaves militares, toda a gente sabia o que era. Ok. Talvez um golpe adicional para esta aparente explicação do veículo agrícola sejam as condições meteorológicas no momento do avistamento. O terreno estava definitivamente pantanoso naquele dia, tanto que era impossível que qualquer veículo tivesse estado onde o OVNI foi testemunhado. Claro. Como a gente tinha falado, Exato. estava a chover torrencialmente. Tá. Neil Spring, que mencionei anteriormente, também afirma que era mais do que possível que os alegados e autoproclamados falsos humanoides prateados estivessem a dizer a verdade, mas que os avistamentos dos próprios OVNIs eram provavelmente muito reais. Temos de nos lembrar que não houve vários relatos de atividade de OVNIs nos dias imediatamente anteriores e posteriores ao incidente da escola Broadhaven, mas também durante vários meses. Eu há bocado disse isto mal, da frase. As pessoas ficaram a ler isto mal. Ou seja, temos que nos lembrar que não houve só esses relatos. Exato. Foi continuando a acontecer. Durante vários meses houveram coisas novas a aparecer e a acontecer. Mas tudo muito parecido. Sim. Talvez um dos legados duradouros do incidente de 1977, pelo menos em termos dos documentos eventualmente divulgados, sejam as palavras de Lord Black de Brentwood, um nobre conservador, por isso é que era Lord, que pediu uma investigação completa sobre os avistamentos de OVNIs que permaneceram inexplicáveis e não identificados. É que é um OVNI. Exatamente. O objeto voador não identificado. Hoje em dia não se chama OVNI, mas isso fica para o próximo episódio. É UFO? Não, isso UFO é americano. Ah. OVNIs é em português. UFOs, Unidentified Flying Objects. Não sabia. OVNI, objeto voador não identificado. Não, isso eu sabia. Não, UFO é a mesma coisa. É a tradução. Ok. Pronto, eu sei porque há um jogo no telemóvel que é dos zombies. E aparece uma nave espacial. Ah, ok. Tinha que perguntar o que é que isso tinha a ver com OVNIs. Vai lançando. É uma nave espacial que vai lançando zombies. Pronto. Mas não viste o Walking Dead? Não. Pronto. Mas joga jogos de zombies. Vai-se lá explicar estas coisas. Vamos saltar. Quando é que um zombie salta? Explica-me. Não é! Tu tens que carregar para ele saltar. Tem que saltar pelas bombas. Tem que comer as pessoas para tu teres mais zombies. E tem que ir contra os carros para destruir os carros. Ok. As pessoas de certeza que sabem qual é que é o jogo que eu estou... Certeza que sabem todos. Escrevam nos comentários. Vocês sabem qual é que é o jogo. Certeza. Pronto, continua. Toda a gente a pesquisar no Google. Zombies que saltam por cima de bombas como as pessoas e têm que dar porrada nos carros. Não, é só ir à Google Play ou Apple Store e escrever zombie. E aparece lá o jogo. É muito fixe. Eu não estou a ser paga, mas é muito fixe. Google Play? Não é? Google Store. Google Store. Desculpem, eu tenho iPhone. Não vou comentar. Continua. O facto de alguém numa posição tão elevada solicitar essas investigações publicamente acrescenta peso às alegações e suspeitas de que uma certa quantidade de encobrimento de eventos de OVNI. Né? Pois. O gajo devia estar a pensar, bem, estes gajos estão-me a mandar areia para os olhos, então deixa-me lá fazer eu uma investigaçãozinha. Quem é ele para estar a fazer isso? Era um lord, tinha papel. Ah, ok. Ou seja, tem dinheiro, vai pagar a investigação. Não tinha nada para fazer, não tinha nada de interessante. Ok. Estava em casa a olhar para a janela. Pá, e se eu fosse investigar os OVNIs? Exato. Pronto, mas faz muito bem. É o Middle Age Crisis. Há gajos que... Eu quero pôr isto noutras palavras, mas não estou a vir à cabeça. Há gajos que compram carros e que se envolvem com outras mulheres, e este quis ir ver os zombies. Os zombies não, os OVNIs. É menos mal. Estás a ver? Ah, sim. Até ajuda a comunidade, portanto... Os outros não. É isso. Durante o aniversário de 40 anos do evento, quando o incidente voltou ao centro das atenções, o veterano pesquisador de OVNIs, Nick Pope, afirmou que provavelmente havia múltiplos fatores em ação naquela época. Tanto é verdade que não há uma
solução única e clara para o mistério. Uhum. Como vimos, esta afirmação é extremamente precisa. Na entrevista, ele repetiu a constatação de que agora, nos bastidores, as autoridades do Reino Unido estavam significativamente interessadas no que estava a acontecer. O Reino Unido? Não é a América? Não, senhor, isto passou-se no Reino Unido, é o país de Gales. Está bem, mas os americanos são malucos por isto. Na América, eles estavam a dizer que era um americano que andava lá com fato de bombeiro aos saltos no meio das bombas e dos carros. Já viste se fossem os americanos a gozar com os ingleses? Tinha a sua certa piada. 40 anos de farsa. Continuem. Vamos ver mais coisas. Ai, não se aprende nada. Embora Pope não chegue a confirmar que a atividade OVNI foi responsável pelos eventos bizarros durante a primeira metade de 1977, ele disse que mantém a mente aberta e não descarta completamente outras explicações mais exóticas. Sim, exóticas, não são eróticas. Senão ele põe-se a ver os extraterrestres a fazer pole dance nas naves. Por isso é que eles raptavam as pessoas. Não há cá 50 sombras. Não vou comentar. O facto de que os avistamentos e relatos de OVNIs são tão abundantes no Reino Unido como qualquer outro lugar no mundo, e resumindo, algo de muito real interesse aconteceu quase certamente na região de Broadhaven, no país de Gales, durante grande parte de 1977. Por isso, se tu alguma vez for a Londres, olha para o céu, pode ser que vejas umas navezinhas a passear lá pelo coisa. Se eu alguma vez for a Londres? Exatamente. Não te rias. Eu vou amanhã para Londres. Mas as pessoas não precisavam de saber isso, Sara. Estás a dizer às pessoas que vais para Londres. Isto não vai daqui a 500 anos ser publicado. Não interessa. Mas mesmo assim as pessoas não precisavam de saber. Vamos, é assim pessoal, eu depois digo no próximo podcast se vi OVNIs ou não. Comentem aqui e dizer assim, nós queremos saber. Eu vou-te corrigir outra vez. E as pessoas já ouviram o meu corrigir-te várias vezes. Isto não é outro podcast. É outro episódio do podcast. Eu estou sempre a dizer podcast. Oh, Sara, sinceramente, Sara. Andas nisto há quanto tempo? Vai fazer um ano sexta-feira. Dia 15 de março de 2024. Sim, pessoal, se vocês quiserem tomar a data que nós estamos a gravar isto e na data que vai sair hoje é dia 13 de março de 2024. 13 de março. Ah não é março, é maio. Passando à frente. Mas não ficamos aqui, ou por aqui, visto que houve mais estranhos avistamentos de OVNIs que se estendem por semanas na mesma época do incidente de Broadhaven. Chatos. Vocês pensavam que tinha acabado, não é? Não, ainda tenho que matar mais um bocadinho. No mesmo dia, por exemplo, várias horas antes, pouco antes das 2h30, em Brasford, Staffordshire, de acordo com o caso 407 do Northern UFO Network News, um guarda vigilante de um clube de automobilismo relatou um bizarro objeto laranja brilhante à frente dele e a flutuar acima do carro. Ia, com caraças. Além do mais, ao mesmo tempo que ele notou o objeto, uma cacofonia. O que é uma cacofonia? Ninguém sabe. O que é uma cacofonia? Não, eu vou dizer. Cacofonia, ou uma produção de sons desagradáveis que podem causar confusão aos ouvintes, de estática semelhante a poderoso do seu sistema de comunicação por rádio. Ah, ok. Ainda mais intrigante, segundo o relatório, houve perturbações significativas no sistema de comunicação radiofónica na sede da polícia de Stanford, ou Stanford, assim é que é, ao mesmo tempo. Aquela cena que às vezes vemos nos filmes, que os OVNIs chegam e fazem interferências nos rádios, pronto, foi o que aconteceu. Ok. Vários dias depois, durante a hora de almoço, por volta de 12h30 do dia 7 de fevereiro, numa escola em Newcastle-under-Lyme, vários alunos testemunharam um objeto cinza achatado em forma de charuto a mover-se no céu. O relatório é dos arquivos da Northern Network e apareceu na edição de julho de 1977 da Awareness. Ou Awareness, assim é que é. Segundo as testemunhas, o objeto movia-se lentamente e estava cercado por um vapor ou névoa. Olha o vapor e os gatos que estavas a falar. Verdade, já viste?
Certeza que é isso. À medida que se movia, mudava de cor de laranja para verde antes de desaparecer à distância. Ou seja, Mas já viste que ele é tinha sempre umas verde luzes iguais e a estas que eu laranja? tenho aqui atrás que vão mudando de cor. Mas já viste que é sempre laranja e verde? Yeah. Não sai dessa cor. Ou as pessoas são daltónicas. É um bocado estranho tanta gente assim, daltónico. Pronto, não sei. Olha, agora está verde. Com tantas radiações. Agora está azul. Tens laranja? Tenho. Isto até devia estar em verde permanente, só que é que me esqueci. Eu devia estar a ler o texto, não devia estar a pôr luzinhas aqui atrás de mim, sabes? Olha, laranja, verde. Laranja, verde. Pronto, é isto. Podes deixar o verde. Pronto, fica o verde. As pessoas sabem que eu tenho um comando ali em cima. As pessoas do YouTube, porque as pessoas que estão no Spotify não veem nada disto. Não vale a pena, gente. Continuem no Spotify. Ao todo, o objeto ficou à vista de todos por cerca de 10 minutos. De volta a Broadhaven, na tarde de 17 de fevereiro, segundo o relato do livro Ghosts and Legends of Wales, de J.A. Brooks, um professor, junto com 2 funcionários da cantina da escola, testemunharam um objeto amarelo prateado em forma de charuto. Enquanto deslizou, entre aspas, relativamente perto do solo num campo próximo. Eles também relataram um estranho som de zumbido, aparentemente vindo da estranha nave. Novamente os zumbidos. Uhum. O objeto pareceu aterrar durante uns instantes, depois uma figura semelhante ao ser humano saiu da nave, uns segundos depois retornou ao OVNI e desapareceu de vista. Mas abriu a porta, respirou um bocadinho de ar puro e foi-se embora. Deixa lá ver se o ar aqui é fixe. Não, é que se calhar os gases não saíram todos dentro da nave. E acumularam-se gases e ele teve que ir respirar cá fora, porque senão... Eu acho que foi mais para ver se o ar era fixe e assim esse apoderar. Eles provavelmente, antes de terem ido para o país de Gales, foram à Índia e comeram coisas picantes. Depois daquilo os gases são complicados. Por isso é que choveu. E agora temos um incidente da escola primária Ross e Ball. Ou seja, isso é nesse triângulozinho, é tudo a acontecer nesse triângulozinho. Exatamente. Isso é que é o triângulo galês. O Tiango. 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 Também vale a pena examinar o incidente também este bizarro que aconteceu mais ou menos na mesma época do que o incidente da escola primária de Broadhaven, mas que é frequentemente esquecido. Em fevereiro de 1977, a escola primária Ross e Boyle, em Anglesey, a professora Browan Williams previsionava as crianças que jogavam basquete no pátio da escola. No entanto, ela acabou por logo com o jogo quando viu um objeto bizarro a mover-se no céu. No céu? Não, no céu. Tchau. No céu, agora tenho que falar o resto da coisa assim. Browan chamou rapidamente a atenção das crianças para o objeto, certificando-se que cada uma delas estava a ver com muita atenção. Ela ainda estava a dizer, olha para ali para cima, que é para as crianças ficarem todas... Exatamente. E eu perdi-me. Quando o objeto desapareceu de vista, ela levou as crianças para a sala de aula, forneceu-lhes papel e lápis e disse-lhes para desenharem o que tinham acabado de ver. Só que exploração. Trabalho de casa, desenhos do Alien e da nave espacial. Notavelmente, cada um deles desenhou quase exatamente a mesma coisa, que é aquilo que falámos ao princípio. Uhum. Quando um dos desenhos mostrava um objeto em forma de charuto com uma cúpula, ou neste caso, cada um dos desenhos mostrava um objeto em formato de charuto com uma cúpula preta no topo. Ok. O desenho está exatamente a passar agora no YouTube. Ok. E depois há uma imagem a seguir que os X-Files vão nos cancelar por causa disso. Mas isso ninguém percebe. Temos de aplaudir o raciocínio rápido de Browan Williams, pois os desenhos das crianças e o facto de ela ter desviado a sua atenção para a anomalia aérea talvez seja a diferença entre o incidente ser visto como credível ou ser facilmente descartado. Ou então criar possíveis traumas nas crianças. Olhem aquele aviãozinho tão giro, vamos fazer o desenho do avião. Podes fazer assim às crianças?
Olha, sim, sim, sim. Mas eu Assim duvido não que ela tenha dito traumatizas isso. as crianças, porque aqui não se viu. Não sei, já vamos. Não sei se saíram homenzinhos estranhos dentro da nave. Estava no céu, né? Só se vieram de paraquedas. Eram zombies, como os do jogo. Viste? Te lembraste? Hã? Coisas estúpidas, não é? Claro que vou-me lembrar. Talvez mais credibilidade tenha sido acrescentada por outro avistamento um pouco mais tarde naquela noite, na mesma região. Hilde Owen, a esposa de um polícia local, estava a olhar pela janela da cozinha quando viu um estranho brilho a entrar e a sair das nuvens. Ela conseguiu Justo. perceber. Já, tu estragas as frases, miúda. Ai, céus. Estava no céu, a entrar e a sair das nuvens. Zuc, 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 zuc. Tipo, coisa. Ah, não eram luzes. Eu vou voltar a ler, que é para tu perceberes bem aquilo que eu disse. Só estava a dizer aqueles freixos que fazem tipo nas nuvens. Não, moça. A Hilda Owens, esposa de um polícia local, estava a olhar pela janela da cozinha quando viu um estranho brilho a entrar e a sair das nuvens. Um estranho brilho. Dá para fazer loops. Ela conseguiu perceber que era um objeto sólido que se movia pelos céus. Não tendo papel e caneta à mão, nem câmara, ela desenhou com o batom o que via na janela da cozinha. Ok, pronto. Ela não tinha nem caneta, mas o batom estava lá. Nós mulheres andamos sempre com batom. Prontos. É mentira, mas pronto, era só para ficar bem. Quando o marido voltou do turno um pouco mais tarde naquela noite, ele copiou o desenho para um papel e quando comparados com os desenhos feitos pelas crianças da escola Rosie Ball, naquele dia, eles eram quase uma correspondência exata. Ok. Ele ainda deu mais detalhes sobre o avistamento, afirmando que surgiu de uma língua de fogo, fazendo-a inicialmente acreditar que estava a testemunhar um avião em chamas. Por isso, não era só aquele brilho entrar e sair das nuvens, parecia que estava uma língua de fogo a sair do céu. Estranho. Yeah. Depois que a chamou. Como é que é? Depois que a chama formou um círculo bizarro, ela pôde ver claramente a nave metálica completamente com escotilhas laterais. Ok. Não estou a conseguir visualizar, mas ok. Opa, tinhas a nave metálica com janelas à volta. Ok. Ok? É tipo aquelas janelas redondas dos barcos, digamos assim. Uhum. Com isto, conseguimos notar que o avistamento de Broadhaven foi visto de mais perto e de que a forma de charuto com o topo em forma de cúpula não estava muito distante dos desenhos feitos pelos alunos neste caso de Ross e Boyle. Uhum. Ou seja, basicamente os testemunhos são idênticos. Ok. O marido de Ilya também confirmou que o objeto já me perdi, desculpem. O marido de Ilya também confirmou o estranho objeto, pois ele ainda estava no céu, embora um pouco mais longe, quando ele voltou para casa naquela noite. Ele também testemunhou e afirmou que era cerca de 2 vezes o tamanho do Sol como o vemos. Isso era uma Estás a coisa ver? bastante grande. E é muito luminoso, né? Muito. Nossa, mesmo longe. Está sempre a irradiar luz. Pelos Mesmo vistos. longe tem tipo imensa luz. Uhum. Um incidente muito semelhante ocorreu cerca de 3 semanas depois, por volta das 21 horas, na noite de 7 de março, em Winchester, em Hampshire. De acordo com os arquivos Ramcat David F. Webb e Ted Blocher, os amigos Jane Bowles e Anne Strickland estavam a conduzir numa estrada tranquila no interior da Inglaterra, quando um brilho repentino, como um sol branco, iluminou tudo à sua volta, ou pelo menos até onde eles conseguiam chegar, e
com os olhos e ver. Uhum. Quando os olhos se adaptaram àquela luz repentina, conseguiram distinguir um objeto oval que parecia emitir um zumbido. Além do mais semelhante ao avistamento testemunhado pelo professor e pelos trabalhadores da cantina, uma figura humana saiu da nave. Neste caso, uma figura humana ou algo que se parecia com um humano. Pernas e braços. Exatamente. Uhum. Jane mais tarde descreveu esta figura como barbuda e com cabelos longos. Lá está, era Jesus. Era Jesus. Era Jesus. Saiu da nave. Ele tem muita tecnologia, pessoal. Vocês é que andam todos cegos e não conseguem perceber. Vês? Ele está a tentar aparecer, mas vocês não querem. Nos aprendemos. É muito estranho. Não, é super estranho. Como assim, barbudo? Mas lá está, aqui ainda é mais estranho porque tem um pormenor. Os outros não tinham cara. E este já tem pelos. Este é barbudo e cabelos longos. Ou seja, há cabelo, há alguma coisa, não é? E o outro não, os outros eram só uma figura sem cara e prateado exatamente. com vestes. E não ficamos por aqui. Ai. A figura caminhou em direção às mulheres, estendendo a mão para tocar nas mãos de Jane. O quê? Ai, meu Deus. Mais tarde ela descreveu as mãos como sendo exatamente como as mãos de um humano. Ela viu, ela tocou. Ele falou com elas num idioma que não reconheceram antes de entregar algo a Jane e retornar à nave. O objeto levantou voo e desapareceu. Ok. Uhum. Ou seja, ela tocou, ele deu-lhe alguma coisa? Sim, pelos vistos sim. Mas o que torna isto um bocadinho menos credível é que Jane recusou-se a identificar qual era o objeto misterioso para os investigadores. Porquê? Não sei. No entanto, após o incidente, as suas mãos incharam a tal ponto que ela teve que remover a aliança de casamento. Talvez também valha a pena notar o detalhe do cabelo comprido na figura humanoide. Algo que surgiu repentinamente no famoso incidente de aterragem de OVNIs na escola Ariel do Zimbábue em 1994, que não vou entrar por aqui, mas pelos vistos também houve uma figura parecida que aterrou ali. Ok, ou seja, estes dois testemunhas depois eles conseguiram juntar. Exatamente. Que eram os dois, as duas figuras eram parecidas. Uhum. Ainda outro avistamento de um objeto em forma de charuto sobre o Reino Unido ocorreu 2 dias depois, desta vez nas primeiras horas de 9 de março, em Nelson North Lancashire. Este relatório apareceu no volume 23 da edição número 2 da Flying Saucer Review. Pouco depois das 3 da manhã, 2 motoristas não identificados pararam o carro para ver algo estranho no céu. Mais tarde eles descreveram o objeto como metálico e com formato distinto de charuto. Novamente, formato de charuto. Em cada extremidade do objeto havia luzes que mudavam de cor. Talvez seja mais interessante quando recordamos o avistamento sobre a escola em Newcastle under Lyme. O objeto estava cercado por uma névoa cinzenta. Também. Andou a trocar de cor já. Exato. Quanto mais perto deles o objeto chegava, mais cada um deles conseguia ouvir um som estranho semelhante ao das ondas do mar a entrar e a sair da praia. Foi estranho. Yeah. Eles andaram a fumar umas brocas valentes. Não, este aqui é um bocadinho estranho. Eventualmente o motor e os faróis do carro morreram, por assim dizer, Uhum. e não ligaram mais até que a nave bizarra tivesse passado por cima deles e estivesse bem mais distante. Ou seja, a nave interferiu ali com o Exato, carro. é aquela cena que nós vemos nos filmes. O carro está a andar na estrada, passa uma nave, ou a nave para em cima deles e o carro morreu. Uhum. Apenas 4 dias depois, em PNYCWM, em Pembrokeshire, assim aqui é perto de Broadhaven. Esperem. Eu chego lá, que isto é muito nome estranho. Perto de Broadhaven, no país de Gales, Stephen Taylor, 17 anos, testemunhou um objeto de laranja brilhante no céu enquanto caminhava para a casa da sua namorada.
Este relato é outro que nos chega a partir dos arquivos Webb e Blocher, e é outro que partilha muitos detalhes semelhantes aos eventos que aconteceram durante o primeiro mês de 1977. Sim, é tudo muito parecido. Nesta ocasião, pouco depois das 21 horas, quando Taylor notou o objeto luminoso e brilhante, que ele descreveu como forma de pera, já não é charuto, Yeah. ele ficou tão perturbado com o que tinha visto que parou na casa de uns amigos para lhes contar o que tinha observado. No entanto, eles não mostraram qualquer interesse e rejeitaram as suas reivindicações. Claro, né? Ao continuar em direção ao seu destino original, de repente ele percebeu que não conseguia ver as luzes da herdade mais à frente. Quando ele olhou com mais atenção, percebeu que a sua visão estava bloqueada por um grande objeto em forma de cúpula, com um fraco brilho de luz na parte inferior. Ele estimou que tinha cerca de 12 metros de altura e quase o mesmo de largura. Enquanto ele fixava o objeto estranho, ele ouviu o som de passos e, ao examinar a área ao seu redor, notou uma figura humana que tinha a aparência de um homem velho. Tinha cerca de 1,80 m de altura, maçãs no rosto salientes e os olhos particularmente grandes, que fez lembrar os olhos de um peixe. Ok, eles podem estar a evoluir. Imagina, olham Ficam para os barbudos humanos. e transformam-os em peixe. Não, olham para os humanos e para os seres cá em Portugal, Cacá. cá no mundo, e começam, tipo, sei lá, a adquirir. Pois não sei. Quem te diz que eles não se transformam em nós Em nós. e não andam aqui no meio de nós? Quem te diz que eu não sou um alien? Pois, já viste? Tu vê lá. Se eu fosse um alien já não estava aqui. Já tinha-me ido embora há muito tempo. Pois, também é verdade. Continuando, talvez ainda mais estranho e intrigante foi o dispositivo em forma de caixa que a figura tinha sobre a boca e que tinha um tubo que passava por cima do ombro. Assim uma cena, tipo caixa à frente da boca, com um tubinho que passava cá para trás. Ok. Possivelmente, vamos presumir que aquela porcaria vinha para as costas tipo uma mochila, né? A última coisa que ele notou foi o traje semi-transparente, malandro, de peça única que cobria o seu corpo. Ele então, num ataque de pânico, deu um soco na figura antes de se virar e correr para casa. Mais um que havia um banano no extraterrestre e depois querem que eles venham para a Terra. O gajo, Não, eu não quero. já viste, o gajo chega à nave, ele bateu-me, aquele estúpido, eu queria lhe dar um aperto de mão, ele bateu-me, estou aqui todo negro. Queria lhe dar um presentezinho. Como a outra também recebeu um presente, estás a ver? Ele, se tivesse esticado a mão, tinha tido um presente. Ainda por cima com roupas semi-transparentes. Que sexy. São aliens sexys. Quando finalmente chegou à segurança de sua casa, o seu habitualmente amigável cão de estimação não ficou nada feliz com a sua presença. Quando Taylor se aproximava dele, ele ladrava e rosnava em resposta. Estranhamente, voltou tudo ao normal no dia seguinte. Pelos vistos, o alien deixou o mau cheiro em cima do pois. Moço. E o cão ficou assim meio aterrorizado. Antes de voltarmos a nossa atenção para outros assuntos, ainda há um outro encontro bizarro nos arquivos Webb Blocher que requer a nossa atenção. Por volta das 5 horas da manhã do dia 7 de abril, em Milford Haven, em Pembrokeshire, no País de Gales, o ex-político local, Cyril John, estava acordado e preparado para uma viagem matinal para Londres. Olha para esta outra senhora. No entanto, enquanto se preparava para sair de casa, notou uma luz estranha e brilhante através da janela do seu quarto. Ele aproximou-se do vidro e olhou. A cerca de 60 metros de distância, ele pôde ver um objeto prateado em forma de ovo a pairar a vários metros de altura sobre um campo. Na parte superior havia uma luz laranja brilhante e, ainda mais estranho,
perto do objeto viu uma figura humanoide, com pelo menos 2,5 metros de altura, que flutuava no ar enquanto se movia. A figura estava mais perto da casa da testemunha. Neste caso, a figura que estava mais perto da casa da testemunha estava mais ou menos a 30 metros de distância. Ai, que horror, que pânico. E flutuavam. Parecia estar a usar um macacão de uma estranha cor cinza prateada. Ainda mais enervante, porém, foi que ele não conseguiu distinguir quaisquer características ou detalhes de seu rosto. Estava coberto ou simplesmente não existia. Esta parte é incerta. John permaneceu a observar o objeto a parar e a figura flutuante por cerca de 25 minutos. Então começaram a afastar-se da propriedade pelos campos e desapareceram ao longe até ficarem fora de vista. Relembro que estes avistamentos que examinámos aqui são apenas uma pequena parte dos muitos relatos feitos durante a onda de OVNIs em 1977, que em todo o Reino Unido, especificamente no país de Gales e arredores. Ok. Senão a gente nunca mais sair daqui, as pessoas já estão fartas de me ouvir. Ainda há mais. Há aqui também um rapto de uma família inteira. Um rapto? Um rapto. Achavas que eles andavam só a olhar para a gente, não é? Não. Pois. Embora tenha acontecido vários meses após o incidente de Broadhaven, o aparentemente caso de rapto por alienígenas em novembro de 1977 também tem o seu interesse. No livro UFO Whales, de David L. Richards, ele escreveu o relato de uma família anónima que afirma ter sido sequestrada durante uma viagem de carro perto da vila de Lendernog, no norte do país. Eles alegam que um objeto em formato triangular, que parecia ter um estranho brilho roxo, apareceu no alto no céu e engoliu o seu veículo. A próxima coisa que perceberam foi que estavam de volta à estrada normalmente e a nave triangular tinha desaparecido. Porém, várias horas foram perdidas e a família não se lembrava do que tinha acontecido durante todas aquelas horas. Ok, então agora temos um objeto triangular e roxo. E roxo. E que rapta pessoas. Exato. Eles só se perceberam que isso aconteceu porque quando isso aconteceu era 1 hora. E eles quando voltaram a acordar, entre aspas, né? Tinha passado várias horas. E eles lembravam-se dessa última lembrança que tinha sido ver esse. Ok. Eles informaram o incidente numa base local da Força Aérea Real e os instruía a permanecer calados sobre o que tinham visto e, essencialmente, esquecê-lo. Esquecê-lo? Uau. A família sabia, no entanto, que algo extraordinário tinha acontecido naquela noite de novembro, e quando descobriram que outros residentes tinham testemunhado objetos bizarros na mesma noite, esta convicção tornou-se ainda mais forte. E eles não ficaram com nenhuma sequela, não se sabe, né? Não estava no relato. Uhum. Uma outra testemunha em particular, que afirmou ter visto um estranho veículo aéreo na noite em questão, afirmou que um bizarro feixe de luz emergiu dele e o atingiu. Pois. Cá estavam com os holofotes. Eles curtem de luzes. Pelos vistos. Além de tudo o que já falámos, muitos relatos de atividades estranhas e potenciais de OVNIs existem ao redor da ilha de Puffin. Muitos desses relatos também falam de objetos estranhamente iluminados a sair e entrar das águas. Então é a espécie aquática. Vem de Pandora. Também não viste o Avatar, pois não? Vi. Vá ver. Vi. Muitos pesquisadores de OVNIs afirmam até uma... Eu estou todo lixado hoje. Eu peço desculpa, pessoas, sim. Peço desculpa. Muitos pesquisadores de OVNIs afirmaram que até uma base de OVNIs existe e fica debaixo da água ao longo da costa da ilha. Não sei como é que eles foram ver, mas eles dizem que sim.
Ok. A enorme quantidade de avistamentos de OVNIs nesta parte do mundo parece dar a credibilidade a isso. Bill Hoyle conduziu extensas investigações e entrevistas com testemunhas e até mesmo com pessoas que alegadamente foram raptadas. Ele não tem dúvidas de que os raptos e avistamentos alienígenas nesta área estão ligados aos avistamentos na ilha de Puffin. Ok. Outros pesquisadores até especulam que os visitantes podem não ser alienígenas. Em vez disso, eles teorizam que são descendentes da antiga civilização perdida de Canter Gael-Lode. Eu não sei como é que isto se diz. Ok. E também não pesquisei muito sobre o que é que era, porque senão a gente não sair daqui outra vez. E isto levanta duas perguntas. Será que essa terra mítica sempre existiu naquela área? E poderá haver vestígios dessa civilização que estejam vivos hoje? Mas nunca foram a essa área? Eles já foram a essa área, mas eles especulam que eles estão lá naquela área ao pé da ilha. E até descendentes desta civilização perdida estejam a morar noutros sítios. Ok. Isso é estranho. Yeah. Ainda não há resposta se existem bases subaquáticas nas costas do país de Gales ou se as luzes são simplesmente um fenómeno natural. O que é certo é que as pessoas dessa parte do mundo estão certamente a ver algo e sobre isso não há qualquer dúvida. Calhar até há e eles sabem muito bem o que é que está a acontecer, mas enviam não, mandam-nos areia para os olhos e nós ficamos aqui. Será? Como sempre. Será? Como Exato. sempre. E eles já sabem as respostas e tentam, tipo, evitar que a gente saiba alguma coisa dessas cenas. Yeah. Sinceramente. Vocês acham bem, senhores? Somos uns palhacinhos aqui. Vai na volta? Eles acham que sim. Ou então os aliens veem-nos como uns seres tão insignificantes que eles por simplesmente estão-se a lixar para nós. E tipo, vêm cá, dizem olá, né? Estendem a mão e tudo, dão prendas. Nesse sequestro é do tipo, olha, deixa-me lá sequestrar isto só mesmo para ver, tipo, como é que eles são, como é que é o sangue deles. E depois, tchau, também. E depois Já não metem quero. as sondas pelo coisa acima. Olha, mas podem-nos pôr chips e podem-nos pôr câmaras nos olhos. E nós somos todos os Sims deles. Somos os drones deles com as camarazinhas nos olhos. Olha, a pessoa que me está a controlar não está a fazer grande trabalho, sou-te muito sincera. Eu reclamava. Continuando, e que já estamos quase a terminar. Oh, Oh, já devia ter sido mais cedo. Não. Hilary Potter afirma que foi raptada por alienígenas várias vezes ao longo de muitos anos. ok. Além do mais, ela também afirma de que as pessoas com ascendência galesa são particularmente marcadas por extraterrestres. Além disso, afirma também que eles estão a fazer isso para criar um híbrido alienígena humano geneticamente modificado. Ai, meu Deus. Epá, não criem mais coisas dessas. A nossa geração e a nossa nosso crescimento como seres humanos já está a ficar cada vez pior. Agora, criar mais uma espécie Híbrida. vinda do outro mundo, híbrida. Isso é de quê? Já percebi. Em vez de ser vampiro e lobisomem, é humano. Já sabia que isso ia parar aí. Eu quando falei em híbridos, foi a primeira coisa que eu vi logo que isso ia parar aí. Ainda há os tri, que é bruxa, lobisomem e vampiro. Pá! Diz lá onde é que viste isso. No Originals. Ou The Legacies. Ou The Vampire Diaries. O que vocês quiserem ver. Continuando. Se quiserem, depois eu faço um episódio no Instagram só sobre tipo sozinha a falar sobre isso. Sobre Vampire Diaries? Não, sobre os híbridos, tri-híbridos, essas coisas todas.
Mas só há uma teoria híbrida, por isso. Se ela tiver filhos? Não sei, eles cancelaram a série. Ou pelo menos nunca mais apareceu nada. Pois foi. Também aquilo já estava a ser uma seca. Estava nada. Não estava, aquilo é sempre a mesma coisa. Vir ao disco e toca ao mesmo. Continuando aqui com os aliens. Esta senhora Potter acredita que a linhagem celta é mais fácil para eles conseguirem fazer isso. Este tal híbrido. Uma observação interessante aqui. Há também muitos relatos de alta atividade de OVNIs na Escócia. Ok. Esta é outra parte do mundo onde a linhagem celta é muito forte. Ela também acredita ter isolado um local preciso onde ocorrem muitos desses sequestros. O local identificado é um trecho específico na estrada que vai de Swansea a Cardiff. Ok. Onde é? Ou seja, Não faz puto de ideia. Ides ao Google Earth e procurais. ela diz que aí é um local muito propício. Exatamente. Se vocês tiverem sangue celta ou escocês, vão para lá que estão sujeitos a serem levados por um alien. Ok. Eles gostam. E sim, neste caso, para fazerem experiências sexuais. Que é para criarem os híbridos. Não ides só levar com a sonda pelas nalgas acima, Não. mas ides fazer um híbrido. Não sei se tu já viste a série. Ai, como é que ela se... The Umbrella Academy. Já estou à espera da última temporada. Pronto, que elas logo no primeiro episódio que aparecem todas grávidas. Pode acontecer, já viste? Tipo do nada. Foi. Lá na Escócia. Com luzes lá a brilhantes. Grandes barrigões. 2 minutos depois estão a parir uma criança. Exato. Ai, que horror. Essa parte foi horrível. Pronto. É assim. Com a conversa eu perdi-me, sabes, Sara? Talvez ainda seja mais preocupante. A Potter afirma que os governos estão completamente conscientes, ou plenamente conscientes, de que isso está a acontecer, mas são impotentes para o impedir. Ela também afirma que estes eventos não beneficiam de forma alguma a raça humana. Olha. Potter afirma que aqueles que se recordam das experiências espirituais com aliens estão simplesmente a vivenciar falsas memórias. Estas memórias implantadas pelos próprios alienígenas acabam por esconder o seu verdadeiro objetivo. Ok. Olha, isso remete-nos aos vampiros. Quando eles olham para os nossos olhos e dizem, olham assim fixamente. Tu agora vais para a cama dormir e não te vais lembrar mais disto. E as pessoas tipo, olha, passaram-se 5 horas. O que é que eu fiz nas 5 horas? Ai, eu estou maluca. Isso são sonâmbulos. Olha, quem diz que os sonâmbulos não são aliens ou vampiros? Aliens. Vampiros não. Só que estas pessoas depois têm que explicar como é que têm 2 dentes aqui espetados na beia, não é? Mas isso usam lencinhos. É para tapar os chupões. Pronto, está bem. Ficas chique. É. Primeiro anda ali à mercê do vampiro para ele sugar o pescoço e depois é que metem coisas. Deves andar a ler muitos livros estranhos, digo-te já. Não, por acaso já não leio livros de vampiros há muito tempo. Quem quiser deixar aí algumas sugestões. Desde que não seja aqueles que brilham ao sol, estão à vontade. Isso eu já li tudo. Já foi. Se as pessoas do país de Gales precisam de estar mais alertas para os raptos alienígenas do que a maioria das pessoas, está aberto para debate. No entanto, as mutilações do gado que ocorreram na área certamente chamaram a atenção de muitos investigadores de OVNIs. Como podem imaginar, muitos deles acreditam que esta é quase certamente uma conexão adicional com as atividades estranhas. Potter fala regularmente de sua experiência em convenções de OVNIs e para os mídia dedicados a OVNIs. E agora pergunto a vocês, o que é que acham? Estes relatos são reais o suficiente para ficarmos preocupados? Eu tenho que ir ver quem é que é essa Potter. Vais ver vídeos dela no YouTube?
Vou ver como é que ela fala e o que é que ela diz. Ela parece quase que é A a spokeswoman. Greta dos OVNIs, né? A Greta dos OVNIs sem contexto. É por onde eles saiam e entram, né? Oh, Vestidos com fatos semi-transparentes. não! Este homem pensa sempre o pior, gente. Eu, né? Tu é que disseste que ela é a Greta dos OVNIs. Não vá para trabalhar com este senhor. How dare you? Exato. Não, mas fiquei muito curiosa com essa senhora. Pois, e para aquilo que tu percebeste das vezes que eu não falhei a leitura, né? Fica aí uma história um bocado estranha. Pessoas de Portugal que nos estão a ouvir. Que Estamos chaves. são 2 ou 3. Estamos chaves. Isto é só lá nos Eu não sei se estou sabe, porque eu tenho assim. Já tive mais o cabelo ruivo. Tinha barba ruiva, agora a puxar mais para o branco. Qualquer deles vem-me aqui raptar. Os escoceses são ruivos. Ou não, eu sou cabelo escuro ou loiro. Escuro ou loiro, portanto. Já fui ruiva. És monocromática. Agora não. Mas olha, depois deste triângulo, eu quero os aliens bem longe de mim. Estás com medo que um apareça aí pela janela do teu lado esquerdo? Ai, que horror, está calado. Que medo. Sério. Ele aparece assim dando Hello! Não. Ah, olha, não, está fechado. Depois ele dá-te uma prenda. Thank you, come again. É, e depois eu fico as nossas todas inchadas e vermelhas. Mas isso não há nada com este histamina que uma pomadinha não resulte. Deve ser. Eles também devem meter pomada na greta dos OVNIs, não aquilo. Com tanto entrar e sair. Nossa Senhora. Alguém me ajuda. A culpa é tua. Quem é que manda vir falar na Greta? Eu sou super ingênua. Eu digo as coisas sem maldade alguma. Porque tu não pensas antes de passar nas coisas. Ou de falar Não, das coisas. eu não tenho muitos filtros, não. É um bocado mal. Mas está, porque isso dito sem contexto. Toda a gente sabe quem é a Greta, né? Aquela miudinha que anda a reclamar com toda a gente, mas tem os textos todos preparados previamente para coisa. E anda a passear de avião por todo lado e anda a falar da poluição. Não, eu não andava de barco. E o barco também não polui, não? Polui. E é isto, pessoal. Já chega de divagar e de falar em gretas dos OVNIs e coisas estranhas. Já sabem, se quiserem, comentem aí em baixo, tanto no YouTube como no Spotify, o que é que acharam deste tema. Se acham que isto pode ser uma cena real ou se é tudo pessoal que anda a fumar umas belas brocas e anda a ver coisas a flutuar. E nós, como sabem, voltamos para o próximo episódio. E até lá, e esta agora é para ti, Sara, cuidado com o que vos observa na escuridão. Especialmente aliens sem cara. E com orelhas de coelho. Tchau, people. Até à próxima. Tchau.